Olá, meu nome é Cláudio Ribeiro, sou o presidente da 2W Energia e eu tenho o prazer aqui nesse 2W Day, já no nosso quarto painel, de falar sobre um tema que eu gosto bastante, obviamente, e que todos vocês que estão nos assistindo faz parte inerente da nossa vida. Eu vou conversar com o Álvaro Frasson. O Álvaro é o economista, head de macroestratégia no BTG Pactual Digital, lida com esse tema diariamente, recebo relatórios, recebo informação, tem uma análise macroeconômica, política, que a gente vai tratar um pouco aqui. Já tem bastante experiência de mercado, de movimentos, muitos dados técnicos. Acompanhei você, Álvaro, com os seus dados também lá no início da Covid, quando você dividia com os nossos com os colegas aqui e achava bastante interessante aquilo. Então, Álvaro, obrigado pela sua disponibilidade em estar conversando com a gente. O nosso público é diverso, né? A gente tem desde pessoas que nos acompanham nas redes sociais, de jovens interessados no setor elétrico, clientes, pequenos e médios empresários, donos de comercializadoras de energia, executivos de empresas do setor elétrico e outros. Então, aqui eu queria começar, primeiro, como eu disse, te agradecendo bastante e que você pudesse, talvez, começar para quem é leigo, como nós não temos o arcabouço técnico como você, nos decifrar um pouquinho o que está acontecendo. A gente está chegando no fim do ano. O que esperar de 2022? As empresas agora estão fazendo orçamentos, né, para 2022 e a gente está saindo de uma pandemia, não está? Economia, inflação galopando, preços administrados. O que esperar de 2022, Álvaro? Obrigado. Cláudio, um grande prazer falar aqui com a 2W Energia. Para mim é muito bacana essa parceria do BTG Pactual aqui com a 2W. É bacana ver uma empresa inovadora crescendo, a gente poder participar um pouco disso. Bom, o cenário para 2022 está muito nublado, né? Assim, acho que nem com farol de neblina você consegue desembaçar essa história, né? O fato é que para fazer uma história curta, né, e a gente vai avançando aqui nos temas junto do interesse aí de vocês, mas o mercado brasileiro ele está ficando para trás, vamos dizer assim, em termos dos ativos em relação aos seus pares emergentes e ativos domésticos, porque o Brasil está com muito problema local, fora todas as questões estruturais globais, né? Todo mundo está perguntando, poxa, mas a inflação é só no Brasil? Não, né? A gente vê um problema de inflação nos Estados Unidos, né? O rápido crescimento do preço das commodities, sobretudo petróleo, minério de ferro, nos últimos 12, 18 meses, da pandemia para cá, gerou uma pressão de inflação muito grande. Os países ao redor do mundo, sejam eles emergentes ou desenvolvidos, lançaram suas políticas expansionistas, tanto na área fiscal quanto na monetária, então jogou grana pra caramba no mercado, e aquele crescimento em marcha forçada para, na verdade, evitar que a demanda agregada caísse muito, né? Então foi isso que aconteceu em 2020/21. O ponto é, fora essas questões de preço de commodities que subiu bastante, essa política de expansão fiscal e monetária de todos os países ao redor do mundo, de fato, ajudou a cair menos a demanda agregada, mas pouco fez efeito na oferta agregada, né? Ou seja, você até conseguiu incentivar um pouco o consumo, incentivar um pouco a demanda, só que as restrições sociais impediram as empresas de conseguir fazer a sua produção continuar ou pelo menos não cair tanto. E aí a gente viu uma história, digamos assim, global, né, nesses últimos 18 meses, que é a disfunção das cadeias de produção, que é basicamente um descasamento da demanda com a oferta. Como teve muito incentivo de expansão fiscal monetária, que ajudou muito a demanda, mas não ajudou tanto a oferta, descasou, a produção caiu mais que a demanda, os estoques baixaram, quando os estoques baixam demais, o empresário ali, independente da cadeia de produção que ele tiver, ele vai aumentar o preço, porque ele tem um incentivo, já que o estoque está muito baixo. A história global é essa, né? Então é isso que está acontecendo nos Estados Unidos, e agora a gente está vendo esse movimento de retirada de liquidez global. Então, para a gente falar de 2022 Brasil, a gente ainda é um canteiro emergente aqui, e aí a gente está muito a depender a deriva do jogo dos desenvolvidos, sobretudo Estados Unidos. E aí a gente tem um claro aumento
digamos assim, de retirada de liquidez a partir agora de novembro, com o tal do tapering, né, que é a diminuição da recompra de ativos, e no meio do ano, provavelmente, alta de juros. Então, o mercado de 2022 é de dólar mais forte, é de juros americanos subindo, não só o de curto prazo, que é o Fed Fund Rate, que é a Selic lá dos Estados Unidos, mas também toda a estrutura da curva. Então, isso vai deixar o custo de capital mais caro e com menor liquidez, já que o tapering está tirando essa emissão de grana do Fed no mercado global, vai diminuir ainda mais os recursos. Ou seja, com o juro americano subindo com menos grana no jogo, a vida do emergente vai ficar difícil. Então, tem que fazer a lição de casa muito bem feita nessa parte internacional. Só que aí, Cláudio, como você bem sabe, acho que todos aqui estão acompanhando, quando você vem para o Brasil, aí tem todos os nossos problemas domésticos, que aí já vou passar a palavra, porque se eu for enumerar aqui, talvez a gente não acabe em uma hora. Né? O Álvaro, basicamente uma leitura para quem nos assiste aqui dessa rápida e brilhante explanação que você disse juros aumentando lá fora, o real se desvalorizando mediante as moedas mais fortes, nos pega Brasil aqui num cenário inflacionário, o que ajuda a desvalorizar a moeda. O remédio que o Banco Central tem é subir juros, mas lá fora vai subir, então teria que subir até mais aceleradamente ou proporcionalmente mais forte para tentar não puxar tanto a desvalorização da moeda, que impacta cadeias aqui, né? E aí que remédio sobra, a não ser uma política fiscal responsável, dura, e que a gente fala disso há anos, e de fato era uma bandeira que a gente não consegue ver isso avançar, né? A gente vê o Estado não conseguir fazer a sua lição de casa, e eu não sei a sua visão, que também tem uma análise política, mas é possível alguma reforma passar no ano que vem para ajudar a defender a moeda local? Pois é, Cláudio, também queria ter um pouco mais de otimismo e para dar aqui uma boa notícia, né? Mas é difícil, né? Passar uma reforma fiscalista no ano eleitoral. Se a gente já está vendo essa antecipação do jogo político no orçamento de 2022, que é o que acontece agora na PEC dos precatórios, imagina no ano eleitoral mais próximo, mais evidente das eleições, com todos os atores mais definidos. Difícil, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O Brasil, ele tem as suas peculiaridades, não só, claro, digamos assim, dessa má condução fiscal, que não é nova nesse governo, pelo contrário, né, veio todo de um governo ali a partir do governo do PT em 2003, né, que apesar de ter feito enormes superávites e reduzido a dívida bruta em relação ao PIB ao longo dos anos, né, pelo menos ali em todo o governo Lula, ao menos, ali até um primeiro governo Dilma, mas isso a gente sabe que aconteceu porque superávit não aconteceu não pelo bom controle e gestão das despesas, mas sim pela fartura das receitas, vamos dizer assim, beneficiada com os termos de trocas mais altos. Basicamente, né, assim, quando a gente tem preço de commodity mais elevado, como o Brasil é um exportador de commodities em geral, a gente tem uma balança comercial mais positiva, e se o fluxo cambial é beneficiado, aumenta a oferta, o real se aprecia. Então, essa é mais ou menos a história ali desse primeiro, digamos assim, dessa primeira década do Brasil em 2010. Só que a má gestão da despesa acabou gerando um problema que a gente está enfrentando até agora, né? Porque à medida que o governo do PT foi ganhando mais receita com as commodities em alta, as despesas não só cresciam mais que o PIB, né, mais que a inflação, mas também se tornavam cada vez mais obrigatórias, né? E aí, quando você coloca na Constituição uma despesa, que ela é obrigatória, ela deve acontecer a pelo menos um piso, tudo bem, a gente entende a boa intenção dessa atitude política, né, ou econômica, ou as duas. Só que você não consegue carimbar receita, você não consegue colocar na Constituição que você precisa de ter aquela receita e tudo mais. Então, quando veio ali, a partir de 2010, um crescimento menor da China, e ao longo do governo Lula e Dilma, a gente foi aumentando a nossa carga tributária, né? Vai lembrar, no final do governo Fernando Henrique era 25% do PIB, hoje é 34%, 35% do PIB. Né? Então, para dar conta, depois que as commodities caíram, para dar conta,
o aumento da carga tributária continuou até um patamar que não era, digamos assim, mais aceitável frente ao péssimo serviço público que o Brasil sempre ofereceu, independente do governo. Então, o Brasil ficou nessa encruzilhada. Aí a PEC do teto de gastos, em 2016, ajudou bastante a ancorar a expectativa, né? E o que está acontecendo agora é basicamente uma articulação entre o governo, né, o executivo e o centrão para arranjar uma maneira de você fazer mais gastos em 2022, uma vez que a aprovação do governo está muito difícil, né, tem piorado em várias frentes de pesquisa, e como é que você vai recuperar essa aprovação do governo segundo parte do executivo e parte do centrão? Ofertando mais grana de todas as formas. E para isso você vai ter que mexer, vai ter que flexibilizar a nossa âncora fiscal. E aí começou a estressar, né, Cláudio? Porque muita gente pergunta, né? Poxa, mas quer dizer que o mercado financeiro, então, é contra o auxílio para as pessoas mais pobres? Toda vez que se fala isso, o mercado estressa e tudo mais. E é bom esses espaços para a gente esclarecer, né? O mercado financeiro, ao contrário, ele é muito a favor do Auxílio Brasil, que se pague o que for preciso para a população mais carente sobreviver e consumir, porque a gente sabe que isso é um impacto no consumo das famílias, que impacta o PIB, melhora a expectativa, melhora o desempenho das empresas, né, que acabam, enfim, vendendo mais, então todo mundo ganha. O que o mercado financeiro é contra são oportunismos, é populismo fiscal, porque você pode sim fazer um Auxílio Brasil de R$300 por mês ou R$400 por mês para 17 milhões de famílias, pode, mas e de forma permanente, né? Mas você precisa fazer escolhas, né? E aí, Cláudio, a gente aqui no BTG tem meu papel aqui de macroestratégia também é olhar a política fiscal um pouquinho mais no detalhe, e a gente começa a ver algumas bizarrices no orçamento público, né? Por exemplo, emendas do relator, que é essa pauta que está muito quente na Câmara, o STF julgou essa semana ali uma liminar da Rosa Weber, né, sobre não avançar com essas emendas do relator, ela tem um orçamento estimado de 18 bilhões de reais para 2022. Quando a gente olha o orçamento da União com ciência e tecnologia, é 4. Se você somar ciência e tecnologia, segurança pública e transporte público, dá 17,6 bilhões. Ou seja, esse orçamento secreto que está sendo que avançar na Câmara, na proposta aprovada na Câmara, é do mesmo tamanho da maioria dos principais serviços públicos do Brasil. Então você não precisa flexibilizar o teto, tem dinheiro, agora tem que fazer escolhas, né? Outro exemplo aqui, Cláudio. Benefícios a servidores públicos da União. Não estou falando de aposentadorias, benefício de prestação continuada, nem salários, nem cargos. Benefícios, é aquele extra, e só da União, né? Sem contar servidores de estados e municípios, apenas servidores da União. Os benefícios dessa turma, ela está orçada já há muito tempo, em torno de 13 a 14 bilhões de reais. De novo, e ciência e tecnologia, 4 bilhões de reais. Por que um país gasta 4 vezes mais em benefício a servidores públicos do que com ciência e tecnologia? Então, esses discursos que vão à mídia são discursos fáceis, né, e que a gente tem que ter essas oportunidades para esclarecer. O mercado financeiro é muito a favor do Auxílio Brasil e que se pague os precatórios o máximo possível dentro do teto. Agora, para isso, a gente tem que fazer escolhas corretas, escolhas com espírito público. Por isso que o mercado estressou, Cláudio, porque em 2020 e 2021, o teto também foi furado, né? O mercado não está estressando pelo furo ou não furo do teto, porque em 20 e 21 teve uma pandemia, teve que fazer crédito extraordinário para ajudar as empresas e os mais necessitados. O mercado entendeu tudo isso e comprou a história, tanto que a gente teve, em janeiro desse ano, um juro de longo prazo de 7,4%, um juro de 10 anos do Brasil, nominal, de 7,4%. Ou seja, o mercado comprou a história, né, que tinha que gastar mais para ajudar. Agora, o furo de 22 é diferente do furo de 21 e de 20. O furo de 22 é um oportunismo político e eleitoreiro. E aí o mercado financeiro, de fato, não compra a história e estressou mesmo. Ô Álvaro, tomando sempre o cuidado que eu tenho, às vezes, de não parecer um fla-flu, né, mas de olhar as coisas no ângulo técnico, né, o contra-argumento do outro lado
de que essa política expansionista talvez ajude a recuperar emprego, a tentar acelerar um pouco a atividade econômica. Além do argumento social, obviamente, que todos nós somos a favor, é óbvio, ninguém gosta de... Todo mundo aqui é brasileiro e quer ter um país menos desigual. A questão é como chegar até lá, né? Acho que, inclusive, o orçamento público, como você falou, é que há uma desinformação em geral, assim, a sociedade brasileira não discute o orçamento público, ele é discutido por 550 brasileiros num ambiente de 212, então é óbvio que a gente não sabe esse tipo de coisa que você está falando, a grande maioria da população deveria saber isso. Como é que você investe em ciência e tecnologia 4 bi e emenda do relator 18? Não tem lógica, né? Quer dizer, escolhas de país que a gente quer ter daqui 20 anos. Mas, tirando esse fato, que acho que é uma questão educativa também, essa tese que eu acabei de lhe falar de uma política expansionista, isso é uma falácia? Isso aí é algo sem base técnica nenhuma? Vamos lá, acho que expansão fiscal ela é um instrumento muito importante, né? Porque esse Fla-Flu, ele nada mais é do que um debate secular na economia, né? Que é entre os ortodoxos e heterodoxos, né? Esse papo começou lá com Keynes, após a crise de 29 em Nova York, que quebrou os mercados globais, e aí o Keynes veio com uma ideia: olha, por que o governo não começa a gastar para tirar o país do buraco, né? E aí a história deu certo, né? Acho que é basicamente isso, né? No grosso modo. O ponto você... E aí, aquela clássica pergunta, né? Que os ortodoxos, ao questionar o Keynes, mas e lá no longo prazo, como é que vai ficar? Não, mas lá todo mundo vai estar morto, né? O problema é que hoje, Cláudio, a gente está vivendo o longo prazo keynesiano das escolhas lá de 2005, de 2010, né? O longo prazo chegou. E aí, quando o longo prazo chega, voltam os ortodoxos e tentam arrumar a casa e fazer o trabalho feio, né? Acho que o Fla-Flu é mais ou menos esse. Expansão fiscal, na minha avaliação, sim, é uma política interessante, funciona, mas ela precisa vir junto de credibilidade econômica. Nada você consegue estimular a economia de uma forma permanente do que uma expansão sem credibilidade. Porque se você, como é o que está acontecendo nesse atual momento, o governo quer forçar uma expansão, que na verdade é uma expansão não para infraestrutura, não para saúde e educação, não para ciência e tecnologia, é uma expansão para dar auxílio temporário para 2022, né? Vai lembrar que o que está sendo discutido de auxílio não é só o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil está sendo apenas 20% de reajuste à média que era de R$190, vai para 230. Para chegar nesses 400, é o temporário só para 2022, ou seja, tipo assim, não querem nem fazer um programa de maior consumo, como, por exemplo, o Biden quer fazer lá nos Estados Unidos, né? Ou como o Biden fez e aprovou no Congresso nessa última semana o pacote de infraestrutura de 1,2 trilhões de dólares. Não, o gasto é para dar grana para a emenda do relator para se eleger em 22. Então, esse tipo de expansão fiscal, mais do que se você expande ou não expande, é o qualitativo da expansão, né? Então, o qualitativo da expansão fiscal do Brasil é ruim, o qualitativo da expansão fiscal do Joe Biden hoje é boa, né? Porque permite um outro patamar de crescimento potencial. E aí você tem que vir com credibilidade econômica. E aí o Brasil, já que o mercado comprou a tese do teto de gastos lá em 2016, agora ele quer que essa tese continue. E aí furar uma tese de ajuste fiscal, consequência de escolhas erradas que a gente fez no passado, aí você não adianta fazer uma expansão fiscal em 22, pontualmente, que o governo não vai comprar, as expectativas não vão melhorar. Porque, em tese, né, Cláudio, uma expansão fiscal, você aumenta mais gastos, as famílias consomem mais, as empresas vendem mais, o governo arrecada mais, então o PIB, em tese, na demanda agregada keynesiana, deveria crescer. O ponto é que e aí o debate econômico evoluiu, né, até chegar nas expectativas racionais do Robert Lucas e tudo mais, mas hoje o que forma preço não é o que, de fato, a gente vai fazer agora, são as consequências dos indicadores lá na frente. E hoje, se a gente fizer uma expansão fiscal proposta como é hoje na PEC dos precatórios aprovada na Câmara, é uma expansão fiscal de má qualidade. Sabendo disso, o que o mercado faz? Sobe mais juros. E aí, o que acontece nos modelos econômicos de previsão de atividade econômica? Cai a atividade econômica. Quanto mais juros você tem, você encarece o crédito,
a atividade econômica reduz. Ou seja, a expansão fiscal de má qualidade está gerando o menor crescimento econômico do país e não o maior crescimento. Vale lembrar, Cláudio, assim, a gente estava... O mercado, em geral, lá em janeiro, fevereiro desse ano, estava com uma expectativa de 2% de crescimento em 2022, 2,5%, 2%. Hoje, no BTG Pactual, como a expansão fiscal é de má qualidade e está nos levando a imaginar uma Selic em torno de 12% no ano que vem, nossa expectativa de PIB para 2022 é 0,4%, sendo que o mundo, na média, vai crescer 4%, e o Brasil 0,4%. Ou seja, expansão fiscal sim funciona, mas tem que vir com credibilidade e com boa qualidade na gestão. Quando é ruim, as expectativas pioram e é isso que está acontecendo agora. E nesse papel, Álvaro, sobra o que a fazer pelo Banco Central? Quer dizer, o Executivo e o Legislativo tomando essas decisões, que papel sobra para o Roberto Campos, presidente do Banco Central, e seus diretores fazer? O BC está numa trincheira muito complicada, né? Acho que o Brasil, às vezes, se salva por acasos, né? E aí, acho que se a gente não tivesse a autonomia do Banco Central aprovada pelo STF há alguns meses atrás, a gente já está muito pior, porque a gente teria talvez um Roberto Campos Neto deposto, com outro presidente do Banco Central com menor credibilidade, aceitando juros mais baixos para tentar comprar essa história aí para frente, que um Banco Central autônomo não deve comprar. E, de fato, acho que o Roberto Campos Neto faz um trabalho positivo em relação a isso. Claro, há debate sobre se o pace, se o ritmo deveria ser maior do que foi feito. Vale lembrar que na última reunião do Copom, o BC deu 1,5 e já antecipou mais 1,5 para dezembro. Mas nesse dia, na curva de juros, que é o que o mercado acaba ali negociando os contratos de expectativa de juros todo dia, estava na curva 1,75 mais 1,75 em dezembro. Ou seja, o Banco Central deu abaixo, indicou juros abaixo da expectativa do mercado, sendo que naquele momento não tinha aprovado essa PEC dos precatórios de má qualidade, ruim, na Câmara, e agora, daqui a um mês, a gente tem uma outra reunião do Copom. E o que acontece é o seguinte: o Banco Central provavelmente vai ter que dar mais que 1,50 se essa proposta da PEC da Câmara avançar. O bom é que existem alguns defensores da responsabilidade pública, né? Não são muitos, mas existem. E aí, no Senado Federal, já está sendo apresentada uma outra proposta de PEC dos precatórios que não muda o indexador do teto, que consegue pagar um Auxílio Brasil de R$250, R$300 de forma permanente, sem auxílio temporário. Então, por isso que o mercado melhorou nos últimos 2 dias, porque essa PEC dos precatórios, que, se eu não me engano, foi apresentada pelo Podemos, né, o partido do Álvaro Dias, que ontem, inclusive, lançou Sérgio Moro aí ao público brasileiro, né? Não confirmou que vai ser presidente, mas quem já está presidente, mas ao público brasileiro para algum cargo eletivo. E aí o mercado deu um alívio, né? Poxa, tem uma PEC aí no Senado que pode avançar de uma forma mais interessante. Até porque isso fica nítido o quanto o Senado e a Câmara são divergentes hoje em dia, né? Chegaram no início do ano com apoio do presidente nas duas casas, mas o apoio ficou apenas com o Arthur Lira. Rodrigo Pacheco, inclusive, se coloca ali como pré-candidato pelo PSD, não que isso de fato vai acontecer, mas se coloca. Então, o Senado não tem nenhuma necessidade de avançar uma PEC ruim. Isso é positivo. Eu acho que isso que o mercado melhorou, a curva de juros fechou um pouco nos últimos 2 dias, apesar de continuar negativamente inclinada, né? Isso é uma coisa também interessante que a gente pode entrar, mas eu acho que o Banco Central está muito atento, né? Ainda bem que parece que tem até o dia 2 de dezembro para o Congresso votar essas questões e o orçamento público, porque no dia 9 tem Copom. Ô Álvaro, falando um pouquinho de forças políticas, né? Você citou alguns nomes, como você enxerga... A gente vai entrar agora nas convenções dos partidos, né? Os nomes vão começar a ter que aparecer. Acho que até abril o prazo que precisa para
para confirmar. A gente corre o risco de novo ter uma eleição polarizada se essa terceira via ou esse centro não se aglutinar, ou você acha que isso é natural, lança para depois tirar para um balão de ensaio, ou a gente vai eventualmente ficar com duas vias e sem nenhuma, porque talvez muitas das forças da sociedade brasileira talvez não está se enxergando de um lado ou do outro, e essa história de votar no menos pior, a gente deveria votar naquele que a gente acredita num projeto de governo, né? Exato. Não, assim, a pergunta é excelente, e aí vou tentar dar aqui minhas considerações. Eu tenho receio que a polarização continue, e eu não acho que a polarização seja um sinônimo de Lula versus Bolsonaro. Dado o que aconteceu ontem, eu acho que a polarização ainda pode existir com Lula versus Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro, ele não é uma terceira via. O Sérgio Moro ainda é um lado da história, da narrativa política. A polarização ela só vai trocar de Lula versus Bolsonaro para Lula versus Sérgio Moro, porque o Moro foi o principal, digamos assim, nome da Lava Jato que levou Lula para a cadeia. Então, a polarização ela vai continuar se o Sérgio Moro avançar. Então, isso eu acho ruim, né? Eu acho que joga mais volatilidade no mercado e, na minha avaliação, não enfraquece a candidatura do PT para 2022, porque o Sérgio Moro, porque tudo o que são dois polos, um alimenta o outro, né? Os dois precisam existir para aquela rede de ódios e de brigas e tudo mais permaneça e que levem os dois em conjunto para um segundo turno. Na minha avaliação, o Sérgio Moro, mesmo sendo agora um opositor do Bolsonaro, ele ainda é uma polarização. Então, isso me preocupa. O que talvez possa animar um pouco mais o mercado para a gente sair dessa armadilha de polos é a centro-direita se unificar. E aí você comentou muito bem. Eu não tenho dúvida, Cláudio, que o que vai acontecer nos próximos 2, 3 meses é cada partido centro-direita anunciar o seu candidato para depois vender mais caro o apoio lá na frente. Assim, isso não há dúvida, né? Ou seja, vamos esperar que vamos colocar todo mundo aqui para correr. Quem tiver lá na frente, depois eu tiro o meu aqui da jogada para unificar. Isso foi, não com essas palavras, mas essa ideia foi colocada num evento que a gente faz aqui no BTG Pactual todo ano, que é o Macro Day, e nesse ano a gente fez um painel, a gente convidou os presidentes dos 4 principais partidos do país, né, hoje em dia, que é o PSD, o Gilberto Kassab, o Bruno Araújo, do PSDB, a Gleisi Hoffmann, do PT, né, porque a gente tem que escutar todos os lados, e o ACM Neto, né, do Democratas. E aí, claro, Gleisi Hoffmann obviamente defendeu a candidatura do presidente Lula, nada mais correto, mas quando a gente foi para as falas de Kassab, ACM Neto e Bruno Araújo, ambos falaram a mesma coisa, falaram literalmente para a plateia: olha, a gente vai lançar o nosso candidato, mas se lá na frente a gente vê que tem um outro candidato com mais chances, mais forte que o nosso, nessa terceira via, a gente tira da jogada para compor uma mesma candidatura. Então, se isso acontecer, eu acho positivo, Cláudio, porque se de fato a gente não tiver o Sérgio Moro e tiver um outro candidato de centro-direita a fim de encabeçar que não tem uma história litigiosa com o Lula ou com o Bolsonaro, eu acho que esse é o nome da terceira via. Na minha avaliação, o nome cada vez mais forte é do Eduardo Leite, né, porque ele tem uma história, apesar de muito novo, tem 36, 37 anos, mas ele tem um currículo de muito tempo já na política, né? Ele se filiou no PSDB com 16 anos, foi vereador com 23, foi prefeito com 27, se não me engano, e governador com 32, né? Então, e nunca fez reeleição. Então acho que mostra e fez um bom trabalho no Rio Grande do Sul, né? Conseguiu privatizar algumas coisas que num estado onde quase tudo é imprivatizável, né? Então parece ser um nome interessante. Dia 21 de novembro, né, daqui a 10 dias, tem a decisão das prévias do PSDB, e aí eu acho que o mercado pode se animar caso vença o Eduardo Leite. Não porque o mercado prefira o Eduardo Leite ou o João Dória, não é isso. Mas é que, dada a maneira como o Dória cresceu na política, né, fez a sua política até então, como o gestor, o antipolítico,
Agora ele vai precisar da política. E como é que ele vai agora desfazer aquele argumento do antipolítico, sendo que ele precisa agora dos políticos para compor uma união centro-direita? Dado isso, a gente acha que o nome do PSDB que tem mais condições de unificar um nome seria o Eduardo Leite. Agora, também tem um nome sendo levantado, que é o Rodrigo Pacheco, pelo PSD, né, no Kassab. O Assemineto tenta ver a possibilidade do Mandetta, do ex-ministro Mandetta da Saúde, mas assim, a gente vê que nas pesquisas também ninguém está evoluindo muito, então está difícil fazer qualquer tipo de previsão. Agora, de novo, acho que se no dia 21 de novembro o PSDB tiver o Eduardo Leite como vitorioso, talvez o mercado se anime um pouco mais, até porque, em teoria política, Cláudio, isso os cientistas que a gente conversa bastante falam isso, e os políticos também, é mais fácil você tornar alguém desconhecido em alguém conhecido com aprovação, do que alguém já conhecido com uma reprovação alta, com aprovação. Então, talvez seja mais fácil construir a imagem do Eduardo Leite do que transformar a imagem do João Dória. O Álvaro, independentemente de nome, né, que forças políticas você enxerga na sociedade brasileira, né? Por que eu lhe pergunto isso? Porque, obviamente, é legítimo que assim seja, né? Você tem estratos da sociedade que defendem um Estado maior, mais assistencialista, outro um Estado mínimo, outro um meio termo, um Estado regulador, e a gente entrou num túnel aí nos últimos 5 anos, talvez, desse fla-flu, que tirou um pouco essa racionalidade, né? Talvez a gente esteja se aproximando de uma eleição, se tiver alguns nomes, onde essas forças consigam se sentir representadas independentemente do nome. Até porque aquelas, por exemplo, eu não tenho dúvida, e eu não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor pessoal, mas muitas das pessoas que votaram no governo atual acreditavam piamente, algumas não, foram por falta de opção, mas algumas acreditavam que algumas bandeiras defendidas seriam executadas. Por exemplo, privatizações, um programa de ajuste forte, reforma tributária, reforma administrativa. A gente não conseguiu ver isso. Então, a pergunta é, existe uma força na sociedade que quer algo, que está faltando alguém aglutinar isso e defender, já que talvez esses polos, um se desacreditou e o outro, que já foi uma história no passado, talvez, que até uma segunda dúvida, né? Olhando o lado do polo da esquerda, você vê alguma chance de uma nova carta ao povo brasileiro, ou alguma... o que eu falo é uma coisa, o que eu faço é outra? Me dá um pouco sua visão. Vamos lá. Assim, eu acho que para a gente falar desse atual governo, né, eu até, sinceramente, acho, às vezes, muito pesado e um pouco injusto algumas críticas ao ministro Paulo Guedes, né? Claro que o ministro teve, acho que, alguns erros na condução da política, né, e da equipe, né, que se desmantelou algumas vezes, né, isso foi muito ruim. Mas teve uma pandemia no meio do caminho, né, isso não teria como o governo prever. O governo do presidente Jair Bolsonaro, né, capitaneado na economia pelo Paulo Guedes, teve que dar um cavalo de pau na política econômica proposta, né, porque em 2019 a gente conseguiu fazer uma reforma significativamente estrutural, que foi a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, a Previdência é o principal gasto do país, né, e voltando ao papo de orçamento, né, que é onde o Brasil precisa fazer reformas, quando você soma Previdência Social mais benefício de prestação continuada, ou seja, aposentados e pensionistas, a despesa do Brasil hoje, com essas duas contas, né, é de 50% do limite para gastar, que é o teto de gastos. Ou seja, poxa, o teto de gastos tem 1,6 trilhões de reais, não é muita grana, assim, só que metade você já tira com aposentado e pensionista, né, com quem está inativo. Ou seja, é uma dificuldade grande. E esse governo conseguiu fazer isso em 2019, gerou uma economia de 800 bi em 10 anos. Né? A proposta tem esse resultado, né, nas contas apresentadas à época. O ponto é que veio uma pandemia que só em 2020 a gente teve que fazer um déficit primário de 750 bilhões. Né? E esse ano mais 50, ou seja, esses 2 anos, o déficit primário de 2020 e 2021 já consumiu toda a economia da reforma da Previdência em 2019, dos próximos 10 anos. E aí, quando veio a Previdência, foi dar o cavalo de pau, ou seja, o mote que era
de fazer ajuste nas contas públicas acabou virando um aumento de despesa. E o governo, eu acredito que o presidente estava comprado com essa tese, né? Porque a tese vendida ao presidente era o seguinte: olha, o Brasil precisa fazer reformas, se isso acontecer, as expectativas econômicas vão melhorar muito, você vai atrair muito investimento e você vai ter crescimento alto, a população vai ter emprego e você vai se dar bem politicamente, né? O ponto é que veio uma crise, o governo precisou gastar muito, e agora, no ano de eleição, que ele não teria necessidade de gastar muito e voltar à sua agenda fiscal se não tivesse um ano de eleição, agora ele quer gasto, agora ele quer se reeleger. Então, e aí quando a gente olha para o ex-presidente Lula, ele chega em condições bem diferentes do que ele chegou lá em 2003, né, no governo. Porque lá em 2003 ele pegou um ciclo de commodities que agora ele não vai pegar, ele vai ter um teto de gastos, se não for desfeito, e acho que não, talvez flexibilizado, e esse debate é interessante, mas ainda assim o ex-presidente Lula, caso eleito, vai ter um teto de gastos para evitar populismos fiscais e, sobretudo, agora um Banco Central autônomo, né? Então a vida do ex-presidente Lula não está fora, claro, toda a questão moral, política, né, que ele chega agora como um ex-condenado, né, pelo menos em segunda instância, né, ele não foi condenado ali em todas as tramitações, não transitou em julgado, né, como a gente fala, né? Então ele chega com muito menos apoio popular, com muito mais dúvidas do que chegou em 2003. Dito isso, o ex-presidente Lula também é um ser muito pragmático. Então, agora, ele não precisa, de uma certa forma, acenar ao mercado. Ele precisa acenar ao seu público, porque ele já está liderando as pesquisas, né? E, de fato, acho que você comentou muito bem, uma coisa é o ex-presidente, durante um debate, durante uma campanha, no palanque, outra é o que efetivamente ele vai fazer. Porque agora, a gente não sabe quem vai ser o presidente do Brasil em 23 e 24, mas a gente sabe quem vai ser o presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto. E aí, caso vença o ex-presidente Lula e ele queira fazer algum tipo de populismo fiscal, tudo bem. O Roberto Campos Neto vai falar para ele o seguinte: olha, Lula, você quer fazer isso? Fica à vontade, vou colocar a Selic em 20. Você quer? Ele sabe que isso é ruim, né? Então a vida, acho, do Lula está muito mais difícil, ou seja, esse arcabouço institucional que o Brasil criou nos últimos 20 anos, Lei de Responsabilidade Fiscal 99, PEC do teto de gastos, Banco Central Autônomo, eu acho que dá menos possibilidades de populismos econômicos. Isso, então, eu acho positivo. Agora, falando sobre a terceira via, para finalizar aqui, eu acho sim que ela traz nomes interessantes, que ela tem representatividades. Na minha avaliação, os partidos ali como PSD, PSDB, tem esse perfil parte social, né, e parte talvez fiscal ou comprometida com regras econômicas, que na verdade nem deveria fazer uma dissociação, as duas coisas andam em conjunto. Se você tem uma boa gestão fiscal, você melhora a credibilidade, melhora a confiança, o emprego volta a crescer, né? Então, eu acho que essa é a tese que, na minha avaliação, a centro-direita hoje vai representar. Porque hoje a extrema-direita ou a direita está representando o fisiologismo político, né? ou uma grande parte dele, que é o centrão. O ex-presidente Lula representa uma irresponsabilidade fiscal e também com seus fisiologistas, né? Vale lembrar que o Renan Calheiros não está no centrão apoiando o Bolsonaro, ao contrário, o Renan Calheiros já está apoiando o Lula. Né? O Renan Calheiros sempre muito hábil, né? sempre dentro do lado do governo, né? Então, os dois polos têm os seus fisiologistas políticos e têm as suas más conduções econômicas. Então, eu acho que a centro-direita ela representa uma responsabilidade fiscal e social ao mesmo tempo. Por isso, eu acho que esse discurso ele pode ser vencedor, mas ele só vai ser vencedor se ele for único, né? Se tiver três falando o mesmo discurso, aí vai ser difícil. Se eu tentar de maneira, dentro da minha ignorância, Álvaro, entender conceitual que você nos explicou aqui, seja o governo que assuma de centro-direita, de esquerda, vai ter quase que ser direcionado para fazer uma lição, porque não vai ter muito mais espaço
para roubos populistas, porque a situação vai estar muito difícil. Dito isso, a gente sempre, e eu também eu tenho dúvidas se há tempo do governo atual, dentro desse cenário que você também nos colocou, mesmo com o Auxílio Brasil, tentar ter uma atividade econômica daqui até a eleição que empurre. Não sei se dá mais tempo, e também não sei se esse Auxílio Brasil, se o governo pode capturar tudo isso, ou se parte disso está no outro extremo e está pegando aqui, mas eu vou lá. Então está um pouco difuso. Dito isso, como que você enxerga, e você foi um estudioso durante a pandemia, né? Eu recebi os seus relatórios. Que fator vai ter nessa eleição? Essa eleição é uma eleição que a gente vai olhar para frente, como sair dessa situação, né? Que você tão bem nos relatou, ou vai ser uma eleição que nós vamos olhar para trás e dizer por que tudo isso que aconteceu? E a que ponto essa condução da pandemia, repito, não estou fazendo um juízo de valor aqui, se foi bom, se foi ruim, cada qual tem a sua liberdade de avaliar, mas esse vai ser um fator determinante, ou seja, nós vamos olhar para trás do que já aconteceu, ou nós vamos olhar para frente e falar, escuta, o que vamos fazer, porque você não consegue tirar 650 mil mortos e torná-los vivos de novo, né? Exatamente. Qual é a sua visão? Pois é, não, eu acho que é bem por aí mesmo a análise, assim, porque acho que primeiro a gente precisa conhecer os atores políticos, né, e que ainda não são exatamente conhecidos. Alguns a gente conhece, né, dentro do que a gente já sabe ali que são de fato candidatos, é o ex-presidente Lula, é o presidente Jair Bolsonaro e o Ciro Gomes, né, que é eterno candidato, né. O presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, para mim, representam esse olhar ao passado. O Ciro Gomes, por mais que eu não tenha muita afinidade com as ideias políticas e econômicas, sobretudo, talvez não tão políticas, mas sobretudo econômicas do candidato Ciro Gomes, mas ele ainda assim seria uma novidade, um olhar para frente, né? Seria uma outra esquerda, né? Que não é a esquerda que o Brasil já vivenciou e já conheceu. O que na minha avaliação fica na dúvida é esse slot aí, esse espaço, esse vácuo que a centro-direita está deixando, né? Quem que vai ocupar? E aí essa é a minha dúvida, porque se a gente tiver o Sérgio Moro como o grande unificador desse vácuo, na minha avaliação é um erro, porque o Sérgio Moro, ele pertence a esse olhar ao passado que você mesmo comentou, né? Vai ser a polarização de quem estava certo na condenação da Lava Jato, era o Moro ou era o Lula? E aí, agora não vai ser mais um julgamento no STF, vai ser um julgamento no voto popular. O que é pior ainda, né? Ou seja, se o Moro vence, o STF vai ficar como? O STF vai ter que dar a vitória para o Moro, vamos dizer assim. E se vence o Lula? Aí o Lula, enfim, não pode mais ser condenado, assim, transfere a decisão judicial para uma decisão eleitoral e pública. Então me preocupa esse posicionamento. Agora, se tiver um outro nome para unificar, aí sim eu acho que pode também ser um olhar ao futuro. Então, um outro nome de centro-direita e Ciro Gomes, eu acho que são olhares ao futuro. E aí, de novo, a gente só vai conseguir entender como é que vai ser na média esse olhar para frente ou para trás quando a gente tiver os candidatos mais definidos. O que eu acho que vai acontecer é que vai ser meio a meio, né? A gente vai ter dois que olhar para trás e talvez dois para olhar para frente. Álvaro, falando de economia global, como que a gente assistiu nos últimos 20 anos aí uma ascensão da China, uma potência econômica, e recentemente ela tem dado alguns sinais um pouco trópegos, né, assim, né, alguns sinais um pouco contraditórios. O default de uma grande incorporadora, construtora, de um tamanho gigantesco, aí você fala, mas isso é mercado? Não, agora não vai quebrar mais, que a gente vai segurar, e não. Como é que você enxerga a China? Talvez isso possa ser alguém que nos ajude a atenuar um pouco esse sofrimento dos próximos anos para fazer esse ajuste, possa nos puxar, ou aquelas taxas de crescimento que a gente viu num passado recente, 8% ao ano da China, 9%, isso foi para livro de história e a gente talvez não vai ter esse aliado para nos tirar um pouco do buraco. Cláudio, eu acho que eu estou mais na segunda parte da tua pergunta aí, assim, eu acho que os crescimentos que a gente viu da China nos anos 90, na primeira década desse século,
ficaram para trás, né? Porque a China, nesse período de 90 até 2010, ela tinha uma demanda por absolutamente tudo, né? A China construiu cidades do zero nos últimos 20, 30 anos. Então ela teve que demandar de tudo, muito, e sobretudo o básico, né? Agora, passado esses 20, 30 anos, hoje a composição de crescimento da China ela é diferente. A classe média da China cresceu muito, né? Não existia classe média na China nos anos 90. Hoje são 300 milhões, 350 milhões de chineses que são considerados classe média. Isso é 1,5 vezes a população inteira do Brasil. Então, é um mercado consumidor que consome diferente, né? Ou seja, consome produtos, bens, serviços, né? É um consumo um pouco mais aprimorado ou desenvolvido do que foi aquele consumo de um país que tinha que construir a sua base, a sua estrutura. Logo, as consequências a gente já começa a ver, né? Que são, taxas de crescimento mais baixas. Então, para quem estudou o básico de economia, né, teorias de desenvolvimento econômico, né, um deles, o meu grande amigo Arthur Teixeira, aí, que hoje trabalha na 2W Energia, ele vai lembrar, né, que empresas em países, né, que são emergentes ou estão muito para trás do desenvolvimento econômico, têm capacidade de crescer a taxas mais altas. Mas, ao passar do tempo, você vai se desenvolvendo a tal modo que fica difícil você crescer aquelas taxas anteriores. Você vai crescer a taxas menores até chegar num steady state, né, uma taxa ali mais ou menos dos desenvolvidos que vai ser aquilo na média que você vai conseguir crescer. A China não chegou no steady state, mas a China está chegando, já saiu daquela fase anterior. E aí, quando a gente olha, por exemplo, a balança comercial da China, a gente vê que as exportações crescem bastante, as importações estão caindo bastante também. Então, eu acho que aí tem um lado positivo e um lado negativo. No caso do Brasil, acho que mais negativo, porque se as importações da China estão diminuindo, essas importações são sobre produtos básicos, né, commodities, enfim, petróleo, minério de ferro, alimentos, tudo mais. E se isso de fato acontecer, eu acho que a gente pode ter algum risco de um crescimento menor do preço das commodities ou até alguma queda nos próximos anos, se a China de fato apresentar taxas de crescimento mais baixas, né? No cenário base aqui do BTG Pactual no ano que vem é de um petróleo de $95 o barril, é de um preço de minério de ferro em 140, 150, porque a gente imagina que o crescimento da China ainda será robusto. Agora, no longo prazo, eu acho que essas commodities, petróleo e minério de ferro, estão, sobretudo o petróleo, talvez estão mais em risco, né? Dado que a China ela já está mudando sua composição de crescimento e está demandando outras coisas, né? Então, esse é um grande risco. O que acho que salva talvez um pouco nesse longo prazo, que a gente consegue enxergar, é esse pacote de infra do Biden, né? De 1,2 trilhões de dólares, que pelo menos dá um alívio aí para os emergentes exportadores, que é o nosso caso. Álvaro, eu falei, né, com um painel anterior com a Carla Primavera do BNDES, o próprio Daniel Vaz aí do BTG, que lidera a equipe de renda fixa, mercado de capitais, e abordei esse tema, que é o tema nós que somos uma empresa que investe em geração renovável, né, e acreditamos no mercado liberalizante aqui do Brasil no setor elétrico nos próximos anos. Eu abordei o seguinte: essa transição energética, o mundo está assumindo compromissos. A gente vê, a China não vai zerar suas emissões, a Inglaterra, a Europa. Só que a gente ainda tem uma economia mundial baseada em hidrocarbureto, aí, né? em emissão de CO2 de maneira geral. A economia vem assim, as renováveis estão se enxertando nessa matriz. E o receio que eu tenho, e aí eu caso um pouco com a questão do Biden, que é isso que eu queria ouvir você, que me parece, há uma questão seguinte: o benefício do ESG, ele é dado a longo prazo, óbvio, todo mundo quer um mundo mais limpo. A questão é quem paga a conta, então vamos mudar tudo já? Essa conta precisa ser paga, né? E aí talvez a gente tenha uma elevação do financeiro para o econômico vir mais à frente. Mas, ok, me parece que o Biden está sabendo, eu vi esse anúncio hoje, eu vi também um acordo dos Estados Unidos com a China. Me parece quase que um plano Marshall de novo, de investimento
para provocar a aceleração da economia americana de novo. E eu fico com a sensação, e está acabando amanhã a COP26, será que o Brasil perdeu? Era a chance nossa de fazer isso, já que a gente está com esse atoleiro fiscal, era atrair investimento, nós vamos ser o celeiro de geração renovável de energia elétrica no mundo. Vocês não querem mudar a matriz? Aqui vocês têm o melhor sol do mundo, o melhor vento. Estou errado nessa minha avaliação, ou pelo menos nessa do Biden, que me parece que, óbvio que o financiamento da economia americana é muito maior do que a economia brasileira, mas ele vai botar essa bandeira da transição energética e vai fazer os Estados Unidos puxar, e vai puxar junto com a China. Vamos ficar para trás? Cláudio, acho que a resposta você já sabe, está dentro da sua pergunta, e que todo mundo que está assistindo a gente também. Assim, são desses acasos do Brasil, né, que sempre foi visto internacionalmente como o pulmão do mundo, dada a Amazônia, todo o potencial de riqueza que a Amazônia e o Pantanal, enfim, as outras áreas aqui no Brasil poderia gerar, não fazendo uma exploração ruim, mas fazendo um uso consciente e tudo mais, e vendendo esse negócio, fazendo um pitch interessante lá para fora. Então, esse era o momento do Brasil, de fato, ter no comando alguém que capitaneasse essa imagem. E a gente sabe que não é, digamos assim, a visão do atual presidente. Acredito, Cláudio, que inclusive esse é um ponto que vai pegar bastante na discussão eleitoral do ano que vem. Acho que é claro que o principal é a economia, né? Então, assim, dificilmente um presidente consegue se reeleger quando o desemprego está alto, a inflação está alta, o juro está alto, a atividade cai ou não cresce, né? Então, que é um cenário base para 2022 e que não vai ser um Auxílio Brasil que vai resolver, como você bem também comentou. Fora isso, você tem todas as questões da pandemia, ou seja, 620, 650 mil mortos até lá vão estar na conta do atual governo, e esse governo ele foi emblemático em dar um shift, digamos assim, nas políticas ambientais, né? Muito mais em prol daqueles que estavam utilizando de uma maneira não inteligente ou não sustentável. Enfim, eu acho que essa pode ser um argumento de novo para o Brasil conseguir mudar, digamos assim, o nome, a capitanear o país para conseguir trazer recursos. Eu concordo 100% com você. Assim, acho que, de novo, o Brasil perdeu uma oportunidade nesse momento, né? Porque, apesar de todas as dificuldades que a gente comentou, Cláudio, quando a gente olha alguns dados, até impressiona. Assim, por exemplo, quando a gente olha saldo do investidor estrangeiro no Brasil, só mercado secundário, você nem fala de IPOs e follow-ons, que nesse ano foi muito, e entrou muito recurso dados IPOs, mas só de mercado secundário a gente está com 10 bilhões e meio de dólares de saldo positivo, né? Assim, que é a máxima histórica que a B3 disponibiliza dentro de um mesmo ano. Então, assim, dado esse câmbio, né, muito depreciado, o Brasil está muito barato. Só que não entra mais recursos porque a gente não consegue atrair, a gente não consegue ter credibilidade em diversas pautas, sejam elas ambientais ou econômicas. Então a gente não consegue atrair investidor estrangeiro, e o exportador brasileiro, que poderia trazer mais recursos em função desse câmbio mais depreciado no atual momento, quando a gente olha uma conta interessante, que é o câmbio contratado versus o câmbio embarcado, a gente vê que a gente está nas nossas máximas históricas de câmbio que ficou lá fora, onde o exportador fez a sua receita e não quis internalizar o dinheiro, não quis trazer para o Brasil, porque está muito arriscado. Então, nem estrangeiros e nem exportadores estão com muita credibilidade e confiante nesse governo por diversas pautas, né? Sejam elas econômicas, sejam elas ambientais. Então, a gente vai precisar de muito mais do que um Auxílio Brasil, alguma coisa do tipo, para voltar a ter um crescimento mais sustentável. Ô Álvaro, como economista, como que você explica para nós leigos esse superávit nas contas do governo que teve aí em agosto, setembro, está tendo um superávit, né, que estão falando muito. Explica para a gente, se a gente está numa situação onde estamos gastando, ou pelo menos já estamos hipotecando o gasto, e o governo está efetivamente tendo um superávit primário. Do que decorre isso? O crescimento econômico do Brasil nesse terceiro trimestre e no quarto trimestre, ele está mais positivo, né? Então, a gente vê um
a receita crescendo, né? O superávit vem da receita, a despesa para 2021 ela cresce dentro das expectativas, então a gente imagina para 2021, claro que teve uma melhora do indicador, mas ainda assim será um déficit primário no agregado, né? A gente teve superávit em alguns meses, desses últimos, mais recentes de recuperação, mas no global a gente vai ter um superávit, a gente vai ter um déficit em 2021, acho que em torno de 50 bilhões de reais. Tá? Agora, para 2022, já a história não vai ser a mesma, porque a expectativa de atividade econômica está caindo. E aí, como é que você vai resolver a conta? Com mais carga tributária? Né? Impossível, né? Já está em 34%. Tanto é que a reforma tributária imaginava até uma leve redução dessa carga tributária, né? Ou uma melhor qualidade da carga tributária brasileira, que também hoje é muito ruim. Outro papo que deu uma hora que a gente não conseguiu entrar. Mas isso, para mim, Cláudio, foi uma questão pontual de uma retomada de serviços, né? Da atividade econômica, uma atividade reprimida. Mas para 2022 a história não tende a ser a mesma. Entendi. Álvaro, a gente está completando uma hora aqui dessa nossa conversa. Eu queria te agradecer bastante, e a gente tem um público bastante diversificado, né? E que você pudesse deixar uma mensagem final, um pouco de leitura econômica. A gente falou bastante sobre isso, sobre 22 e tal, mas quais são os grandes macros que vocês trabalham para 22? Isso muda muito, né? Muda muito, que é revisão periódica, mas mais para quem quer ter o output um pouco da visão de vocês, que você pudesse deixar e te agradecer aqui, Álvaro, pela brilhante explanação, aula, e contar com você mais vezes aqui conosco na 2W. Muito obrigado, viu? Cláudio, eu que agradeço aqui a 2W Energia, você pelo convite, fico muito feliz da parceria. Bom, assim, acho que resumindo, né, assim, a gente vai ter um ano muito desafiador pela frente, né? O real era para estar muito mais apreciado do que está, não está porque as expectativas econômicas estão ruins, tem um ano de eleição, né? Então acho que o câmbio ano que vem deve continuar num patamar aí de 5,50, 5,40, 5,20 no melhor dos casos. E hoje o mercado ele está negociando muito as expectativas fiscais e eleitorais. Então, eu acho que as próximas 2 semanas vão ser muito importantes para a gente tentar entender melhor o cenário. Então, de novo, né, PEC dos precatórios, como é que isso vai avançar? Né? Se for a proposta da Câmara, ruim. Se for a proposta do Senado, talvez que o Podemos apresentou, talvez seja um pouco melhor. Dia 21 tem prévias do PSDB, isso pode ser um outro indicativo para 2022 também. Na média, a gente vai ter um ano, de fato, de muita volatilidade, que é desafiador, a gente sabe, mas acho que gera oportunidades também, Cláudio. Então, assim, quando a gente fala de investimento ali financeiro, né, a gente olha, por exemplo, uma curva de juros plana negativamente inclinada, não só na curva pré-fixada, mas na curva do Tesouro IPCA+, ali, que é o tal que é o Tesouro famoso, todo mundo investe na sua reserva de emergência, né, tudo mais. E aí a gente fez um relatório muito interessante aí nos últimos dias sobre curva de juros, e aí você vê que hoje uma NTNB de vencimento de 2024, 2025, que tem uma volatilidade muito menor que uma NTNB de 2050, 2055, está pagando o mesmo juro real. Então, aí tem oportunidades, né? Acho que para quem quer investir financeiramente aí, nesse output, olha, se a situação melhorar um pouco, você pode ter um ganho expressivo, porque essa forma da curva de juros hoje, como ela está, ela não é usual. Geralmente ela é positivamente inclinada e ela está negativamente inclinada. Então, aí acho que já tem uma oportunidade de investimento financeiro. Para, acho que investimentos de longo prazo, né, o caso da 2W Energia, eu não estaria tão preocupado, porque eu estou mais preocupado com o curto prazo que com o longo prazo no Brasil. Eu estou com a mesma história do mercado, né, que está com mais juros de curto prazo que longo prazo. Porque dado todo esse arcabouço fiscal, regulatório, monetário, de novo, lei de responsabilidade fiscal lá atrás, PEC do teto de gastos, Banco Central Autônomo, o Brasil, um pouco devagar, aos trancos e barrancos, ele vai avançando na direção correta, ainda talvez muito lentamente, mas na direção correta. Por isso que, apesar da enorme volatilidade do ano que vem, de 23 em diante, eu acho que o Brasil tende a ter expectativas econômicas muito melhores, porque está muito mais difícil populismos e péssimas gestões públicas de uma forma muito perene, muito consequente. Por isso
que investimentos de longo prazo, na minha avaliação, fazem todo sentido. E a gente geralmente, e você, como muito melhor do que eu entendi isso, como empresário, investimentos rentáveis se fazem quando o mercado está estressado. Quando está todo mundo dormindo tranquilo, é porque os ativos estão caros. Né? É verdade. Álvaro, muito obrigado pelo seu tempo, agradecer ao BTG Pactual por ter possibilitado que você estivesse conosco. Oriento aqui e recomendo a todo mundo que siga aqui o BTG Pactual Digital, os relatórios, eu também sigo bastante, muito elucidativo e não precisa ser um economista para entender, a gente consegue ter uma visão macro, é uma preocupação do banco estar sempre, até para chegar perto desse novo investidor, desse novo consumidor de serviço financeiro. Então, muito obrigado, viu, Álvaro, pelo seu tempo e pela sua aula. Valeu, Cláudio. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.